O tema de hoje será o que a RH precisa saber e fazer com os dados de colaboradores, levando em conta que nós temos em vista no horizonte a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Bom, pessoal, eu que estou aqui, né, que vou apresentar para vocês esse webinar. Meu nome é Robledo Luz, eu sou diretor administrativo e comercial da Metadados, tenho formação em filosofia, tenho mestrado em educação e já fui professor por muitos anos na Universidade de Caxias do Sul. Tá? Para quem não conhece, eu vou apresentar um pouquinho a nossa empresa, né, a Metadados, que é uma empresa que tem a sua matriz em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul. Nós somos uma empresa que completou esse ano 33 anos, temos cerca de 200 colaboradores, né? Desses nossos colaboradores, a nossa especialização é em recursos humanos, então 60% deles atuam diretamente no desenvolvimento de produtos e no atendimento aos nossos clientes. Temos cerca de 1.200 clientes, né? Cerca de 14 mil usuários, né? E desses 1.200 clientes estão espalhados por todo o nosso território nacional. Tá? Nós processamos cerca de 500 mil de folhas de pagamento, né? Todos os meses, né? E já demos cerca de 35 mil horas de treinamento aos nossos clientes. Atualmente disponibilizamos cerca de 2,5 mil conteúdos exclusivos sobre RH. Então aqui nós temos alguns dados e olha, outro importantíssimo, né? O nível de satisfação. A gente trabalha no nível de satisfação que é muito acima da média do mercado, tá? Tanto em serviços quanto em geral projetos, assessorias e também o nosso suporte. A gente trabalha sempre nos últimos anos com uma média superior a 95% de satisfação, sendo que nos últimos 2 meses nosso suporte atingiu a marca de 99% de satisfação. Estamos espalhados em todo o território nacional, com 3 unidades, né? Uma unidade em Caxias do Sul, que é a nossa matriz, outra unidade em Porto Alegre e outra em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. Temos um canal de venda em Curitiba e também partners, né, que são os nossos canais de venda e serviços também espalhados, cobrindo todo o nosso território do Brasil. Certo? Para vocês conhecerem um pouco mais da nossa empresa, né, nós somos uma empresa que desde 2011 figura entre as melhores empresas para se trabalhar, né, no Brasil, na categoria do melhor do estado do Rio Grande do Sul e melhor de tecnologia da informação em termos nacionais. Pela segunda vez fomos agraciados como uma empresa entre as melhores para se trabalhar na categoria Brasil e já fomos agraciados como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Desde 2009 recebemos o prêmio Fornecedores de Confiança, né, que é concedido pela revista Melhor, o órgão oficial de comunicação, né, veículo oficial de comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Além disso, né, somos a primeira empresa de software que presta serviços de suporte a ser certificada com HDI, né, que é o Padrão Internacional de Atendimento ao Cliente em Helpdesk. Oferecemos, né, além de serviços especializados, né, e a nossa expertise em recursos humanos, um sistema completo para a gestão de recursos humanos. E estamos à disposição para auxiliar todas as empresas, né, que buscam alcançar altos índices, né, de desempenho, produtividade e qualidade, né, na gestão dos seus recursos humanos. Então, nós somos uma empresa especializada da área que está aqui para ajudar todos aqueles que precisam. E o nosso webinar vai também trabalhar nesse sentido, né? Temos um novo marco legal surgindo no nosso país. Esse marco legal vai trazer uma série de questões para as empresas em geral e a área de recursos humanos em particular ter que tratar, ter que cuidar, e nós estamos aqui para ajudar vocês a terem um pouco mais de esclarecimento sobre isso. Quem está me acompanhando hoje é um convidado muito especial, né, com quem a gente já trabalha há algum tempo, né, é o Luiz Gustavo Garrido, né, o famoso Garrido, né, e eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Boa tarde a todos, um abraço para quem está dedicando esse tempo importante no Instagram, nos acompanhando, quem vai assistir esse webinar depois também vai ser disponibilizado. E vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou graduado em Direito, tenho um LLM em Direito Corporativo, um MBA em Gestão e Marketing e atualmente venho atuando como especialista nas legislações de proteção de dados no Brasil. E então, sem mais delongas, sou sócio do GPD Advogados, que é um escritório especializado em atendimento a empresas que
tem suas necessidades na área trabalhista, tributária, contratual ou societária. Então, nessa breve introdução, vamos ao que interessa, Rodrigo. Então tá, muito obrigado, né, Garrido, por estar aqui conosco hoje, né? Então vamos começar a tratar da LGPT, mas antes disso, vamos falar um pouquinho, né, Garrido? Ajuda esse pessoal que está acompanhando a gente no web, né, a compreender um pouco mais o que a gente pode chamar hoje, no contexto que nós vivemos hoje, de dados pessoais. Dado pessoal, como exemplo, nós temos o nome, o CPF, RG e todo aquele dado que acaba nos identificando como pessoa física. Certo. E por onde hoje esses dados transitam? Vamos lá, porque muitas vezes nós não temos uma noção, nós temos um conjunto grande de dados nossos, pessoais, e que estão circulando por aí. Que meios, por onde transitam esses dados? Olha, hoje, na verdade, isso é uma grande dúvida, porque todos nós constantemente somos assediados por empresas que ligam para fazer cobranças indevidas, que ligam ofertando imóveis. Todos nós aqui já passamos por alguns inconvenientes nesse sentido. E quando nós ligamos para uma empresa ou perguntamos para quem está nos ligando aonde você conseguiu meus dados, por que você tem meus dados, a resposta normalmente não vem. Então, essa lei ela acaba vindo justamente para incluir o Brasil num rol de países considerados com uma legislação adequada sobre o tema e também para trazer um pouco mais de segurança para nós enquanto pessoas. Eu acredito que isso que tu falaste agora é uma coisa que muitos de nós já passamos, né? De repente descobrimos que fornecedores de serviços, fornecedores de produtos, eles sabem coisas sobre nós, apesar de nós nunca termos um contato direto com essas empresas, né? Ou indireto, como casos. Então tá, vamos adiante então. Fala um pouquinho para nós, qual é esse escopo dessa lei que está entrando? Bom, a legislação ela foi aprovada no ano de 2018 e ela vai entrar em vigor a partir de agosto de 2020, especificamente no dia 14. Então temos menos de um ano para que as empresas possam refletir sobre o tema e possam se adequar. O grande objetivo é trazer clareza e segurança jurídica, principalmente, para os titulares dos dados, que somos nós, pessoas físicas, mas também, de certa forma, equilibrar o mercado, gerar uma credibilidade maior no mercado, para que se usem os dados pessoais de forma íntegra, de forma correta, e, obviamente, na medida do possível, retirar do mercado aqueles competidores que cometem práticas ilegais do uso indevido dos dados. Nós termos dados pessoais sendo compartilhados, seja entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, não é uma novidade. Mas você entende que o contexto atual que nós vivenciamos do mundo digital influencia sobremaneira o fato da necessidade de se ter um marco legal sobre isso? Sem dúvida alguma. Se nós formos analisar a legislação, desde 88, na Constituição Federal, já se falava que a vida privada e a intimidade são invioláveis. Mais recentemente tivemos o Marco Civil da Internet, e só que cada vez mais a informação ela tem um grande valor de mercado. E cada vez mais informações são expostas a todo momento, e a gente sabe que a tecnologia acaba gerando um grande cruzamento de dados, onde, por vezes, informações que nós não fornecemos são interpretadas de uma forma automatizada e nos definem enquanto pessoas do mundo digital. Então, considerando todo esse cenário, considerando um cenário de uso indevido de dados que vinha acontecendo, de grande prejuízo das pessoas que acabam tendo seus dados utilizados de forma indevida, o mundo já vinha caminhando há um bom tempo nesse sentido e o Brasil até estava atrasado com relação ao marco legal sobre o tema. Bom, vamos lá então. Pensando no contexto específico da LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados, um dos elementos fundamentais que são definidos no próprio contexto da lei, porque antes eu perguntei para você sobre essa visão geral do que são dados pessoais, mas no contexto específico desta lei, o que é considerado um dado pessoal? Dado pessoal para a LGPD é todo dado que identifica uma pessoa ou pode identificá-la. Então, vejamos que não é só o seu nome, o seu RG, ou às vezes o seu telefone celular, mas por muitas vezes o seu comportamento de consumo pode identificar, e isso é considerado um dado pessoal. Mas o seu comportamento financeiro
pode lhe gerar um perfil de crédito. Então, esse perfil de crédito pode lhe identificar. Quando a gente fala de RH, nós temos aí um banco de talentos que, de repente, com cruzamento de informações, pode gerar uma identificação de uma pessoa com base em cargos passados, experiências efetivadas. Então, não só o dado que nitidamente identifica alguém, mas aquele dado que também pode identificar. E outro conceito também presente nessa lei, que é o conceito de dado pessoal sensível. O que seria, Garrido, dado pessoal sensível no contexto específico da lei? Dado pessoal sensível pela lei é todo aquele dado referente à saúde, biometria, filiação a sindicato, opinião partidária, política, convicção de caráter religioso. Então, basicamente, a gente costuma brincar que tudo aquilo que dá polêmica nas redes sociais acaba se enquadrando como um dado pessoal sensível. Mas, basicamente, o dado pessoal sensível são aquelas informações que nitidamente se vê que com um vazamento pode ocorrer um grande prejuízo para a pessoa e por isso que a lei trata ele de forma diferenciada também. No RH, como vocês podem estar acompanhando a apresentação, alguns exemplos mais clássicos de dado sensível é a biometria por ponto eletrônico, os atestados médicos que circulam, filiação a sindicatos. Muitas vezes, quando há convênio com plano de saúde, convênio com farmácia, esses dados de que consultas foram realizadas, quais medicamentos foram adquiridos, também se adequam a esse conceito. Sim, atestados médicos. Exatamente. Aqui eu acho que é um ponto que é importante a gente frisar. Nós temos um novo marco legal e estamos falando para um grande número de pessoas que são pessoas vinculadas a organizações, então no meio corporativo. E embora pareça óbvio, eu acho que é sempre bom frisar. A LGPD trata do quê? De dados pessoais, né? É isso, Garrido. Parece um pouco melhor para nós. Como fica a questão de informações sensíveis de empresas? Elas não são contempladas nessa lei, né? Não são. Então, acho que é importante a gente deixar bem claro que a lei, esse novo marco legal é para leis, para dados relacionados a pessoas físicas. Sem dúvida alguma. Os dados corporativos que não podem identificar uma pessoa não estão abrangidos pela lei, vão ser protegidos por meio de ferramentas como uma cláusula de confidencialidade, um termo de confidencialidade ou qualquer outra forma existente, mas a lei especificamente é só para dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E para não gerar confusão, por exemplo, um CNPJ e uma sede de uma empresa, isso é um dado que não está abrangido pela lei. Certo. Agora, de repente, o cargo de uma pessoa naquela empresa pode ser considerado dado pessoal. Sim. Porque se nós formos buscar o diretor administrativo da Metadados... Sim, não vai aparecer muitas referências. Exatamente. Né? Então, por poder identificar a pessoa, mesmo sendo uma informação corporativa, como um e-mail corporativo, ele também é considerado dado pessoal. Muito bem. Você falou agora há pouco sobre a questão de que ela traz uma proteção. Como que você vê ela? O que há de bom com esse novo marco legal que ele está trazendo para o nosso ambiente institucional, mas que também que elementos ele está trazendo de dificuldade, de aspectos negativos que podem tornar a nossa vida mais complicada? Bom, começando pelos aspectos positivos, para não desanimar ninguém, nós vamos ter uma grande diferenciação de mercado entre empresas consideradas sérias e adequadas a lidar com dados pessoais. Vamos ter também uma grande proteção para todos nós, enquanto pessoas que vivem e estão nesse mundo, sim, de que os nossos direitos serão minimamente respeitados, e principalmente para aquelas empresas que trabalham com o mercado internacional, o Brasil vai estar melhor visto no ambiente global por ser um país que se preocupa com esse tipo de tema. Do lado negativo, nós podemos abordar a questão de uma maior burocracia, que será exigida para todo o controle que essa lei exige, e também, obviamente, o dispêndio de recursos, né? Porque vai ser necessário investir em recurso humano e recurso financeiro para que as empresas possam se adequar. Muito bem, então, vamos lá. Vamos avançando um pouco mais na parte prática. Em que contexto específico nós vamos ver a aplicação dessa lei? Ela será aplicável? Essa lei ela vai se aplicar para praticamente todo mundo que realiza o tratamento de dados, porque, primeiramente, ela se aplica, inclusive, para pessoas físicas que façam uso profissional do dado pessoal. Então, é uma abrangência.
ela vai se aplicar também para empresas que não são de base tecnológica, como, por exemplo, uma indústria ou até mesmo uma academia da esquina que tem seu cadastro de dados dos seus alunos. Então, vai pegar todo mundo. Nos parâmetros da lei, essa lei ela vai se aplicar sempre que esse tratamento for realizado no Brasil, ou seja, tratamento pode ser coleta do dado pessoal, uso do dado pessoal, mero armazenamento do dado pessoal, basicamente tudo é tratamento. Então, se esse tratamento for dado no Brasil, a lei vai se aplicar. Se esse tratamento tiver como objetivo a oferta de produtos ou serviços no mercado brasileiro, mesmo que a empresa não seja daqui, também vai se aplicar. Ou ainda, se coletar dados de indivíduos que estejam localizados no Brasil. Então, partindo de um exemplo que um europeu esteja no Brasil de férias e a gente colete dado dele, aqui vai se aplicar a lei brasileira. Então serve também para estrangeiros que estão no Brasil, porque aqui nós temos uma identificação que é mais geográfica. Exatamente, esse é um item totalmente geográfico, então ou o dado é tratado no Brasil, ou ele quer oferecer algo para o Brasil, ou a pessoa está no Brasil. Então é basicamente quase tudo. Como fica a questão, por exemplo, de tratamento e armazenagem que seja coletado no Brasil, que ele é necessariamente regido por essa legislação, mas ele muitas vezes é tratado também e transmitido para fora do país. Ele é armazenado em servidores externos, ele é processado em cloud. Como é que fica? A lei ela prevê algumas hipóteses para que possa ocorrer essa transferência internacional de dados. Seja a primeira delas para países que possuem normas adequadas quanto ao tema, ou também, caso o usuário dê um consentimento específico sobre essa operação, eu consinto que a Metadados, por exemplo, vai enviar meu dado para armazenagem no exterior. Então, esse é um aspecto. E, além disso, obviamente, como a gente vai tratar um pouco mais à frente, essa lei é uma lei que prega transparência. Então, todas essas informações de como nós coletamos os dados, quais dados coletamos, o que fazemos com ele, com quem compartilhamos, esses dados, por essência, eles têm que ser públicos. Perfeito. Então, vamos lá. No ambiente de empresa, que áreas você diria que seriam impactadas? Estamos aqui falando com um público específico, nós convidamos muitos profissionais de recursos humanos para estarem aqui conosco. Nós imaginamos que tem profissionais também de TI e de outras áreas, mas vamos dizer, nós estamos falando de um núcleo que predominantemente de recursos humanos. Mas vamos pensar num contexto mais global de uma organização. Que áreas seriam afetadas por essa legislação? Que, quando eu falo afetadas, até no ponto de, eventualmente, essas áreas terem que rever os seus processos, terem que pensar em como vão fazer certas coisas e terem que atender alguns parâmetros específicos dentro dos seus procedimentos de forma que estejam funcionando de acordo com a lei. Que áreas você entenderia que seriam mais afetadas? Certamente. Vamos pela ordem ali que o pessoal está vendo na tela. O setor de marketing é diretamente afetado, visto que é comum que façamos landing pages para captar informações dos usuários, enviar conteúdos para eles. Então, essas landing pages elas vão ter que ter uma política de privacidade adequada, informando novamente com toda a transparência o que vai ser feito com esse dado, e colhendo a autorização para envio dessa informação para quem se inscreveu, ou caso façam algumas práticas de outbound, também vai ser necessário algum tipo de cuidado preliminar. A parte de desenvolvimento de software, ela é extremamente impactada, isso porque a LGPD, de forma muito clara, traz que as medidas técnicas de segurança elas têm que ser consideradas desde a fase de concepção do produto até a sua execução. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser pensada desde o MVP, desde quando começar a se pensar no produto. A parte jurídica nem se fala, que é onde vai bagunçar, vai gerar muitas vezes atrito com outras áreas da empresa, incomodando para que se regularize. Nos recursos humanos, como vamos ver lá mais para o final com maior detalhe, a parte de processo de seleção, geração de folha, vão ter alguns cuidados muito específicos. O próprio desligamento também traz algumas questões. Principalmente porque nós sabemos que o desligamento é onde acaba gerando a maior concretização dos riscos jurídicos da relação. Então, se antes já se tinha cuidado no desligamento, agora de forma redobrada. E, obviamente, a área que lida com segurança da informação, essa é o coração da lei, né? Porque não adianta estarmos adequados de forma procedimental, de forma documental,
mas a nossa segurança está fragilizada e está com muitas brechas. Eu queria... Tem uma área até que não apareceu na nossa apresentação, e quando falaste antes me veio à cabeça, vendas, porque a gente fala muito dessa relação interna das empresas com seus colaboradores, mas também tem um aspecto com seus clientes, né? Na medida que existe coleta, não somente, muitas vezes você coletando, independente se você faça negócios diretamente com pessoas físicas ou com pessoas jurídicas, sempre existem pessoas, né? Sem dúvida alguma. E nesse sentido vai ser muito importante que primeiro se crie uma espécie de política de governança de dados para relacionamento com fornecedores, relacionamento com clientes, que os contratos, tanto com cliente quanto fornecedor, prevejam regras específicas de uso de dados e, obviamente, responsabilizando aquela parte que tiver um uso irresponsável dos dados. E a empresa que recebe dados pessoais de um cliente, que, como a gente vai ver mais à frente o conceito de operador, ela vai ser responsabilizada quando ela descumprir a LGPD por si só, ou quando o controlador der uma ordem e ela descumprir aquela ordem e tratar aquele dado de forma diversa. Então, na parte cliente-fornecedor, certamente nós temos alguns cuidados, principalmente para aquelas empresas que prestam algum tipo de serviço terceirizado. Certo. É isso. Depois nós vamos voltar, né? Bom, a legislação ela estabelece alguns conceitos que são bastante específicos e que possivelmente eles vão começar a fazer mais parte do nosso cotidiano, né? Sem dúvida alguma. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O primeiro que eu vou trazer é do titular dos dados pessoais. Que conceito é esse, titular dos dados pessoais? Esse nome bonito é basicamente para falar o ser humano, né? O ser humano é que se refere aos dados pessoais. Então, eu, você, o telespectador que está nos acompanhando, meramente isso, é um conceito simples, embora com um nome bonito. Certo. Outro conceito, tratamento dos dados pessoais. Você usou esse conceito agora há pouco, quando estava explicando, né, essa questão da própria aplicação. O que é o tratamento? Tratamento pela lei, de uma forma bem abrangente, como a gente comentou antes, que é praticamente tudo, o tratamento pode ser considerado como coleta, uso do dado, armazenamento do dado, compartilhamento do dado, exclusão do dado, enfim, todo um tipo de manuseio que se possa dar um dado pessoal vai ser considerado tratamento. Perfeito. E agente de tratamento de dados pessoais? Agora ficou chique. Bom, como a gente vinha falando, os agentes poderão ser o controlador ou o operador. O controlador dos dados pessoais é aquela entidade que pode ser uma pessoa física com finalidade econômica ou jurídica, mas vamos usar a empresa para simplificar. Isso, eu ia te pedir para usar uma terminologia um pouco mais soft, né? É a empresa que decide o que fazer com os dados. Essa ela vai ser a controladora. Já o operador, por outro lado, é a empresa que cumpre o que for mandado fazer com os dados, certo? Ambos os agentes vão ter responsabilidades, ambos vão ter que tomar medidas de segurança tecnológicas, ambos vão ter que ter processos internos adequados para cumprir a lei. Então, hoje em dia, a gente não vai conseguir mais, com tanta facilidade, terceirizar a culpa num problema envolvendo LGPD. Controlador dos dados pessoais. Aqui nós temos dois conceitos que são importantíssimos, né, dentro do contexto da lei, controlador e operador. O que é o controlador dos dados pessoais? Então, como a gente vinha falando, é justamente a empresa que compete a tomada de decisão do que fazer com os dados. Enquanto o operador é aquela empresa que cumpre. Muito bem. Além desses termos novos que estão surgindo, nós temos também a identificação de papéis, sim, porque a lei ela prevê a identificação de papéis específicos, ela não é aberta em relação a essa questão, né? Sem dúvida, ela traz um papel e um profissional novo, se podemos dizer assim, que é o encarregado pelos dados pessoais, que nada mais vai ser do que um cargo na empresa responsável exclusivamente por aceitar reclamações dos titulares dos dados, tomar providências caso um titular de dados faça alguma reclamação para a empresa. Ele vai ter um livre acesso na diretoria para que essas medidas possam ser implementadas, e é sugerido, obviamente, que ele tenha uma autonomia tanto de trabalho quanto orçamentária, porque ele vai atuar como uma espécie de fiscal interno na empresa, e, obviamente, ele não pode ter receio de represálias pela lei ser cumprida. Então, essa pessoa vai ter que ter uma abertura com a diretoria e vai ter que ter um perfil muito proativo e, de certa forma, destemido para enfrentar os problemas e resolvê-los dentro da empresa.
Atualmente, não existe necessariamente, como ele é um papel, não existe necessariamente uma determinação que ele seja um cargo A, cargo B, formação A, formação B, dentro do contexto organizacional, né? Ainda não. Há uma expectativa que isso vai se concretizar em breve. Hoje, inclusive, o encarregado poderia ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que exercesse essa função, mas estamos caminhando para uma formalização onde vai se exigir, sim, alguns conhecimentos prévios desse profissional, dentre eles jurídico, TI, enfim, porque, obviamente, é um tema que é necessário. Você diria, agora, pegando essa deixa, você diria que isso seria uma espécie de lacuna ainda a ser suprida pela lei? Sem dúvida alguma. A lei ela possui alguns conceitos um pouco vagos e ela manda a empresa fazer algumas coisas e não diz exatamente o que, mas isso certamente vai ser regulamentado pela autoridade nacional que foi criada e que vai funcionar como uma espécie de Anatel na telefonia, onde vai expedir uma série de resoluções, inclusive com viés tecnológico. A empresa, para estar segura, tem que usar tais ferramentas, como criptografia e etc. Isso tudo, sim, vai ser... Fala um pouco sobre a autoridade. Fala um pouco sobre essa autoridade que vai ter esse papel de fiscalização. A autoridade, ela desculpa te interromper. Nesse caso específico, me corrija se eu estiver enganado, a autoridade ela tem um papel de fiscalização, mas também de normatização, né? Exatamente, muitas vezes. Exatamente. São os dois principais papéis dela. Fiscalizar e punir, que é um deles, e vai ser uma atuação bem importante. E a outra, que é a parte que nos interessa, enquanto empresa, enquanto quem quer se organizar e quer se adequar à lei, é tornar mais claro, de forma procedimental, o que será necessário fazer, aquilo que é proibido fazer, e também há uma previsão, embora talvez não seja do nosso público-alvo, que todas aquelas microempresas, empresas de pequeno porte, assim como startups, empresas de base de inovação, elas vão ter regramentos simplificados também, certo, onde elas não vão precisar cumprir algumas obrigações, mas ainda não está regulamentado, só está previsto que um dia pode ser regulamentado. Essa é uma questão que, infelizmente, a gente não vai poder falar mais sobre isso, porque existe esse vácuo, né? Exatamente. Legal. Existe uma promessa, mas não a concretização ainda. Muito bem. Então, dentro de uma empresa, você já falou de algumas demandas que esse encarregado teria, né? E quais seriam? Vamos imaginar, dentro de um contexto específico, que a empresa ela não cumpriu essas obrigações previstas em lei, quais seriam as possíveis penalidades que você identifica? A primeira penalidade prevista na lei é aquela penalidade que, quando a gente acaba pisando na bola, a gente quer receber e a gente sabe que nunca vem, né? Porque, infelizmente, os órgãos que fiscalizam não acabam começando pegando leve, mas a primeira delas é uma advertência com indicação de prazo para adoção de medidas. Então, a autoridade vai chegar à sua empresa e vai delimitar. Identificamos que os itens A, B e C não estão sendo cumpridos, vocês têm 15 dias úteis para cumprir, sob pena de uma multa. Esse é o ideal esperado. Ideal esperado. Tá. Na prática, talvez haja uma necessidade maior de arrecadação e se vai direto para a multa. Tá. Então, daí o segundo aspecto seria a multa. Exatamente. Uma multa simples de até 2% do faturamento da empresa no último exercício. Pesada, né? Por infração. É pesada a multa. Então, obviamente, existe uma limitação de 50 milhões de reais, mas a gente sabe que, na realidade da maioria das empresas, uma multa de 2% e até 2% já é pesada. Sim, se nós multiplicarmos, caso a empresa tenha mais de uma infração, então se torna algo... Sim, é um comprometimento muito grande de resultados, de capacidade de investimento. E além disso, caso não se consiga separar muito bem a vertente de negócio que derivou aquela falha de segurança, ou a empresa não envie documentos adequados para que a autoridade possa oferir esse faturamento, ela pode aplicar essa multa de até 2% para o grupo empresarial como um todo. Certo. Então, é algo bem delicado. Além disso, então, temos a multa diária, que ela provavelmente vai vir casada com o primeiro item, que detectamos pontos A, B e C que não foram cumpridos, cumpra-se em 15 dias, caso não seja cumprido, multa diária de 10 mil reais, por exemplo. Publicização da infração. Essa, embora não tenha um lado pecuniário, eu considero como a pior punição, porque temos casos aí
conhecidos de algumas marcas em que houve infração ainda antes da vigência da LGPD, mas só aquela repercussão faz com que a empresa tenha um enorme prejuízo de marketing na prospecção de clientes, perca outros clientes. Então, quando a gente tem um incidente de segurança, é importante deixar claro, pela LGPD é obrigação da empresa proativamente informar para a autoridade nacional, ou seja, sim, a gente não vai ficar passivo esperando que nos descubram. É obrigação da empresa informar para o fiscal que tivemos um problema e também informar todos os titulares dos dados que estiverem envolvidos nesse problema. Então, um possível vazamento tem que ser levado à autoridade por parte do controlador, é isso? Exatamente isso. E para os titulares que estiverem envolvidos. Certo. Isso serve de atenuação em caso de penalidade? Não. O que pode acontecer é será gravada caso tu não comuniques. Ah, certo. É tua obrigação comunicar. E quem tem esse papel é o encarregado, então? O encarregado ele é responsável por organizar isso internamente, certo, mas a comunicação ela é feita pela empresa. Institucionalmente? Institucionalmente, exatamente. Certo. Bom, outro item é o bloqueio de dados, dos dados, né? Exatamente. Tanto o bloqueio quanto a exclusão, eles servem basicamente para prevenir caso se identifique que é uma situação muito crítica, que aquela empresa, por exemplo, está vendendo o banco de dados de forma legal, a autoridade vai lá e... Para quem não está familiarizado com essas questões, aconteceram famosos vazamentos, né? Tanto em bancos de dados de algumas redes sociais bastante conhecidas, como em serviços de assinatura de jogos, bancos, streamings, né? Então, quer dizer, tem casos famosos de hackeamento, e aí isso mostra que no contexto nacional isso seria discutido em outros termos. Agora, tendo um marco legal, ele vai começar a ser discutido nos termos da LGPD, seria isso? Com certeza. Tudo isso já era punível antes, mas a gente via uma certa pacificidade no mercado de ninguém cutucar esse problema. Agora, com essas multas e com uma autoridade que vá sim fiscalizar e vá aplicar sanções, isso tudo vai ser muito cobrado. E para quem aqui é gestor de uma grande empresa, pode ter certeza que a sua empresa está entre os alvos da autoridade, porque em todos os países que se lançou uma lei sobre o tema, a autoridade escolhe uma grande empresa para servir de exemplo. Sim, onde tem concentração maior de dados também, né? Exatamente, mas para servir de exemplo e dar o recado, olha, a lei começou. Então, tome cuidado. Muito bem, então. Vamos falar de forma mais específica algumas questões relacionadas à área de recursos humanos, tá? Os impactos no RH. Você comentou antes sobre recrutamento e seleção. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Bom, não é novidade para quem está no departamento de RH que as empresas gostam e até é indicado que se faça um banco de talentos para que a cada vaga não se tenha que novamente buscar todos os currículos. Com o advento dessa nova lei, as empresas vão ter que tomar alguns cuidados. O mais sugerido deles, inicialmente, é que se colhe esse consentimento do candidato para que a empresa possa fazer o tratamento desses dados pessoais e, principalmente, mantê-los após a finalização da vaga. Porque, do contrário, nós podemos usar uma das justificativas legais para tratamento dos dados, que é a execução de procedimento preliminar a contrato, como uma forma legal de usar esse dado sem consentimento. Mas a partir do momento que acaba o processo seletivo, elimina esse dado, não se usa mais. Você já acabou de falar de um outro aspecto, né? Que é o dados de colaboradores efetivos, né? Exatamente. E quando a gente fala de dado de colaborador efetivo, a lei ela já traz uma necessidade que já estava antes por um decreto que regulamentou o Marco Civil, que é que a empresa defina perfis de acesso para que esses dados não estejam acessíveis para todo mundo. Certo. Então, talvez um cargo mais inicial no recurso humano não precise ter acesso a dados mais crônicos de atestados médicos, enfim, ou outros dados que sejam mais sensíveis. E esses dados, por exemplo, de folha de pagamento, que sejam necessários para o cumprimento da relação de trabalho, informação a órgãos públicos, por tese, pela lei, eles podem ser executados sem o consentimento do colaborador, porque, afinal, é um dado que é utilizado na relação. Certo. Vamos frisar esse aspecto que eu acho que é bastante importante para o RH, tá? Que é justamente o fato de que eu não necessito ter o consentimento para aquele conjunto de informações específicas relacionadas ao contrato de trabalho e às obrigações legais. Estritamente necessários para aquilo. Isso.
conforme previsto na legislação trabalhista. Exatamente. Né? Para que isso possa ser feito de qualquer forma, a empresa ela precisa emitir um comunicado aos colaboradores, e é um comunicado que não vai colher o consentimento deles, mas informando quais dados nós estamos tratando, para quem estamos tratando, com quem estamos compartilhando, ou seja, com os órgãos oficiais que sejam cabíveis. Eu acho que aqui tem que deixar bem claro, né, para as pessoas que não é o conjunto total de dados que eventualmente eu vou ter numa relação entre empregador e empregado, mas somente aqueles que são exigidos pela legislação e pelas obrigações tributárias, previdenciárias. Exatamente. Né? Quando a gente fala de questões opcionais, como é o nosso segundo ponto, de plano de saúde, eventual convênio com supermercado, farmácias, etc., esses dados... Informação de cônjuge, informação de filhos... Exatamente. Esses benefícios adicionais, se sugere sim que se tenha um consentimento desse colaborador adicional, aditivado ao contrato de trabalho, para que nós tenhamos o consentimento do que vamos fazer com esse dado, como vamos fazer, quais os benefícios que vão estar sendo disponibilizados, principalmente porque a gente sabe que quando a gente envolve, por exemplo, o plano de saúde, a gente tem dados sensíveis, ali como nós falamos, então isso tem que ser dado uma atenção, e além disso, caso o RH queira também atuar como um órgão protetor da empresa, é sugerido para aqueles cargos mais sensíveis, com acesso a dados de titulares, como, por exemplo, um banco de dados de todos os clientes, no caso do modelo de negócio ligado direto ao consumidor, ou o departamento, ou o chefe do departamento de recursos humanos, que se tenha um termo de uso responsável dos dados, onde o colaborador está assumindo que está tendo acesso àqueles dados, que vai usar para tais finalidades e que se responsabiliza se algo der errado. Pessoal, só lembrando quem está aí nos acompanhando nesse webinar, né, vocês podem enviar suas perguntas, que ao final aqui do nosso debate a gente vai ter um espaço para respostas às perguntas, e vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, né, e também pelo Instagram, quem está acompanhando em tempo real, tá? Muito bem, na relação de clientes também nós falamos, fornecedores, terceirizados, fala um pouco mais sobre isso, empresa no exterior, registro do ponto, colégio digital, como é que ficam os outros aspectos vinculados à área de recursos humanos? Vamos lá. Quanto a terceirizados, tanto a empresa que é a tomadora dos serviços, quanto a empresa que terceiriza, precisam tomar alguns cuidados. O primeiro deles vamos partir da ótica da empresa que terceiriza para uma tomadora. É comum e é inclusive aconselhável que se transmitam alguns documentos de adimplência trabalhista quanto àqueles colaboradores que estão alocados. Só que para que isso seja possível a partir da lei, nós lá no nosso contrato de trabalho com esse colaborador terceirizado, vamos ter que ter essa autorização para compartilhar as informações dele com a empresa que ele estiver alocado. Por outro lado, a empresa tomadora ela vai ter que efetivamente fiscalizar se o contrato usado pela terceirizada prevê essa disponibilização e esse trânsito dos dados, sob pena dela acabar sendo responsabilizada também. É um cuidado a mais que tem que se ter a partir de agora nesse tipo de relação trabalhista. Com certeza, porque nós temos que fiscalizar para não termos o risco jurídico dessa terceirização, mas se nós fiscalizarmos sem termos autorização para fiscalizar, isso também se torna um problema. Perfeito, então. E o registro do ponto? Na parte da coleta digital, que é o dado sensível, né? O dado pessoal sensível. Então, muitas vezes, né? Estou falando nem sempre, mas muitas vezes é um dado pessoal sensível. Com certeza. Sendo a biometria, para, por exemplo, o cálculo de ponto, algo que se exige por obrigação legal em alguns casos, esse registro ele vai estar partindo daquela premissa que nós vimos falando de cumprimento da obrigação de trabalho, porque afinal a empresa ela optou ou é obrigatória a ter o ponto eletrônico, e para que essa relação se desenvolva, seja feito pagamento de horas extras, e etc., isso tem que existir. Então, isso pode ser feito mesmo sem o consentimento da empresa, sem problema algum, mas a gente sempre sugere que aquilo que ajuda não atrapalha. Então, mesmo nesses casos em que nós não temos a obrigação de colher o consentimento do colaborador, se formos pegar o consentimento para tratamento de dados para plano de saúde ou para qualquer outros benefícios, entendo que a gente pode aproveitar o mesmo documento para também tratar sobre outra situação. Muito bem. Aqui, nós vamos passar para vocês aqui uma sugestão de caminho que se pode seguir se você lá na sua empresa
está um pouco preocupado como lidar com a LGPD, tá? Então, como que eu posso lidar com isso? A gente entende aqui que tem um passo a passo, e eu vou pedir para o Garrido nos ajudar a entender um pouco mais passo a passo que leva a uma adequação maior. Para quem já conviveu com o e-social, né, e todas as agruras que foi o e-social, uma coisa que desde o início que a Metadados começou a trabalhar com essa iniciativa governamental, nós falávamos da importância de ter adequação de processos. Tá? Então, a LGPD ela vai trazer essa questão. Tá? Que existem algumas demandas que são técnicas, algumas demandas que são eventualmente contratuais, outras, né, que são de processos internos. Processos internos, mas a questão de processo, se pensar o impacto de uma nova legislação nos nossos processos, ela acaba se sobrepondo aqui. Não é isso, Garrido? Com certeza. Primeiramente, a gente indica que seja feito um mapeamento e um inventário muito completo dos dados pessoais que circulam dentro da empresa. E é aconselhável, por exemplo, que isso se faça separadamente por setor, quais dados pessoais são tratados no marketing, para qual finalidade, qual justificativa legal se tem para tratar aquele dado, de mesma forma no comercial, no RH, no TI, ou seja, que cada área tenha o seu líder responsável por catalogar isso, para que depois de haver esse catálogo pela empresa, a gente possa planejar quais as medidas que vão ser tomadas, seja internamente ou seja pela parte jurídica. Quando a gente fala, isso é o passo 1. Quando nós falamos do passo 2, a revisão da segurança tecnológica da empresa, qual é o peso disso? Isso é um peso muito grande, porque nós costumamos dizer que podemos ter contratos magníficos, contratos literalmente o que a lei prevê, podemos ter processos internos totalmente alinhados com a lei. Se houver uma falha de segurança, nada disso vai importar muito. Nós vamos ter alguns atenuantes, com certeza, de ter uma penalidade menor, mas nós não vamos conseguir fugir da responsabilidade se houver falha de segurança. Eu vou recordar uma questão que nós falamos agora há pouco, que é a importância, de um lado, de se ter dados pessoais, de usar dados pessoais com consentimento das pessoas, mas de outro lado, que a partir do momento que eu faço isso, sendo um controlador de informações, eu sou responsável por esses dados. Sendo assim, o vazamento de dados, desses dados, torna-me, né, responsável. Né? Exatamente. E lembrando que não só o controlador é responsável, quanto o operador pode ser solidariamente responsável ao controlador, caso ele descubra LGPD. Então, é uma responsabilização que, inclusive, envolve toda essa cadeia produtiva. Perfeito. E aí nós chegamos no passo 4, nós estamos enfatizando agora há pouco, revisão dos processos internos. Essa é uma parte, como a gente vinha falando, que exige bastante recurso humano, porque muitas vezes as empresas têm culturas enraizadas sobre alguns procedimentos, algumas coisas que são assim, porque sempre foram assim, e que necessariamente vão ter que sofrer algumas mudanças, sendo a principal delas o registro desse fluxo de dados. Como esse dado entrou, quem teve acesso a esse dado, por que teve acesso a esse dado, por quanto tempo teve acesso a esse dado, como tratou. Isso tudo tem que ficar armazenado, porque a própria LGPD prevê que se houver algum processo judicial ou administrativo, pode ser invertida a prova para que a empresa tenha que provar que não agiu errado. Ou seja, não é o titular dos dados que normalmente vai provar que a empresa de vocês fez um uso errado dos dados. A gente vai ter que ter as provas para mostrar que estamos certos. E por isso, falamos inicialmente que vai ser necessário burocracia. Porque sem burocracia não geramos os documentos que vão servir de defesa no futuro. Até a questão, vou recuperar uma questão que nós falamos antes sobre recrutamento e seleção, né? Que impacta diretamente a revisão dos processos internos. Num processo de recrutamento é natural, na coleta de currículos, que se tem acesso a um volume substancial de informações pessoais. Muitas que nem se precisam, né? Inclusive. E aí o que acontece? Daí nós pensamos, talvez a primeira coisa que possa passar pela cabeça das pessoas é aquela questão, bom, então talvez se eu tiver uma ferramenta de coleta de currículos de forma online, eu posso resolver esse problema lá tendo um termo. Sem dúvida alguma. E se eu trabalhar com currículos no formato físico também ou somente, como é que fica isso? Então, nessa parte online e offline, digamos assim, a resolução online certamente é mais econômica e é mais indicada, mas
na forma offline. Também nada impede que a empresa tenha um formulário, quando o candidato chega para entregar um currículo, ele vai assinar dando o consentimento para aquilo que está no formulário dos seus dados. Tem que ter. Tem que ter. Né? Vamos lá, tem que ter caso a empresa deseje ter um banco de talentos. Certo. Caso seja estritamente para análise daquela vaga, naquele momento, a gente ainda tem a justificativa legal do procedimento preliminar ao contrato. Certo. Mas lembrando, sempre que se puder pegar o consentimento, melhor. Passo 5, definir encarregado. Aquele papel que nós falamos lá atrás, né? Então, na definição do encarregado, certamente vai passar por um perfil muito específico, como a gente já vinha falando, uma pessoa proativa, uma pessoa destemida, que pode ser interna ou pode ser externa. E na Europa, com uma regulamentação que ele já tem há mais tempo, é conhecido como DPO, né? Então, Data Protection Officer. Então, vai ser esse tipo de papel que ele vai desempenhar. E é muito importante, pelo menos se sugere, enquanto não surge a regulamentação da Autoridade Nacional sobre o tema, que ele esteja alocado somente para isso. Porque, embora não nos pareça no papel, exige bastante trabalho ser o fiscal de uma empresa inteira, de todas as áreas que estão cumprindo com o que está sendo proposto. Passo 6, treinamento dos colaboradores. Essa é uma parte importantíssima, porque ela vai ajudar a minimizar o nosso prejuízo. Se comprovamos que temos, por exemplo, treinamento constante para os colaboradores, na hora de uma punição, isso vai ser levado em conta como uma atenuante da nossa multa. Então, isso é importante. Mas, acima disso, exige uma mudança de cultura organizacional e uma mudança de cultura de todos nós no país quanto ao uso consciente desses dados. Sim. E, inclusive, fornecimento consciente desses dados. Então, nós banalizamos, né? Os nossos dados e o uso dos dados dos outros, muitas vezes. Com certeza. A maior mentira moderna é eu li e aceito os termos de uso e de privacidade. Né? E o último passo 7, auditorias constantes. Então, essa auditoria ela vai ser chefiada pelo encarregado e, basicamente, é tudo aquilo que foi definido nas fases anteriores de mapeamento, segurança, revisão, processo interno, é esporadicamente verificar se isso está realmente sendo cumprido, porque esse é um ciclo, embora a gente tenha colocado de forma didática, de forma reta, ele é um círculo virtuoso que vai se retroalimentando e vai se mantendo perene. Bom, pessoal, para vocês que estão assistindo, estamos chegando ao final, né, desse nosso webinar. Em breve vamos abrir, né, o espaço para responder algumas das perguntas que foram formuladas, mas a gente já está fazendo aqui um presente especial para quem está nos acompanhando durante esse tempo, né, que é receber uma análise gratuita do seu RH, né, em relação a essa questão, tá? Então, como que vocês fazem para conseguir essa análise gratuita? Basta, seja no Instagram, ou quem está acompanhando o webinar aqui, né, online conosco, digitar "eu quero" no chat, tá? Digitem "eu quero" no chat e a gente vai entrar em contato com vocês. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Vamos ver, então. Garrido, tu ajuda aqui a gente a responder algumas questões? Com certeza, vamos lá. Bom, eu não vou citar o nome das pessoas, tá? Não vou citar o nome das pessoas, vou citar a primeira questão. Boa tarde. Uma empresa onde trabalha é divulgada uma lista com telefones de funcionários-chave. RH, líderes de setor, integrantes da brigada, técnicos de segurança do trabalho. Essa lista é afixada em murais. Minha dúvida é se deve haver autorização expressa desses funcionários para divulgar seus telefones. É extremamente aconselhável, porque haveria uma discussão se a divulgação dessa lista é extremamente necessária ao contrato de trabalho ou se isso já é um adicional. Eu, com uma postura conservadora, consideraria que é uma atividade adicional e, sim, eu colheria esse consentimento ali junto com as outras questões no aditivo ao contrato de trabalho. Eu vou estender um pouco essa pergunta porque tem uma questão aqui que me chama a atenção e pode gerar, às vezes, uma certa confusão, tá? Como nós falamos que é uma lei específica para dados pessoais, e, eventualmente, o meio de comunicação pode ser fornecido pela empresa, por exemplo, um telefone celular, uma conta de e-mail. Algumas pessoas podem acreditar que isso não esteja vinculado a uma noção de dado pessoal. Explica isso para nós um pouco melhor. Com certeza, até porque, como a gente falou, o dado pessoal é aquilo que identifica ou pode identificar alguém. Nesse caso específico, identifica alguém, porque diz que é o telefone que aquela pessoa será encontrada.
Mas, por exemplo, é comum vermos, por exemplo, chats internos da empresa, históricos desses chats internos, tudo isso é considerado dado pessoal. Então, eu colheria, sim, esse consentimento de uma forma mais conservadora. Eu até diria, do ponto de vista assim, administrativo, que é apenas mais uma de um conjunto de informações, né, que são colhidas e que necessariamente tem que se informar, né, como serão tratadas, qual é o propósito específico disso, né. Isso tem a ver com a próxima questão. Preciso fazer uma cláusula no contrato de trabalho informando no que vou utilizar os dados do funcionário? Como viemos falando, se for dado estritamente necessário à relação de emprego, não precisa, apenas é necessário o comunicado aos colaboradores do que vai ser feito. Caso seja um dado adicional ao estritamente necessário, ou a empresa queira resguardar-se de forma ainda melhor sobre esse tema, sim, é indicado que se faça um aditivo a esse contrato de trabalho para que o funcionário possa assinar e a empresa ter uma segurança melhor sobre o tema. Nós até tivemos uma discussão antes do webinar e eu tenho a impressão, para mim como administrador, de um negócio que talvez não faça tanta diferença você fazer segregação, né, entre as informações que eu posso não necessariamente pedir o consentimento, é aquelas que eu necessariamente devo exigir o consentimento. Então, eu até também faria uma recomendação operacional que fazer um apanhado do total dos dados pessoais com os quais nós vamos trabalhar e vamos manipular, né, e embarcar tudo isso num só termo de consentimento. Acho que, inclusive, fica mais fácil até para fazer o gerenciamento dessas informações, né? Quais as ações que a Metadados vai tomar para ajudar o seu cliente a cumprir a LGPD? Melhorias no software? Existem sim, algumas melhorias previstas em software, mas o que nós percebemos assim que o espectro de atuação da lei ele ultrapassa em muito o software, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Em breve a gente vai ter informações mais detalhadas, né, para os nossos clientes sobre isso, mas vou dar um exemplo. Estávamos conversando recentemente com o Márcio, nosso gerente P&D, que eventualmente alguns dos dados pessoais que hoje, por exemplo, aparecem no portal, eles possam ser facultativos à sua apresentação para gerentes, para os demais gestores da organização. Por quê? Porque a gente começa a escolher que dados são importantes serem sempre transmitidos adiante. Tá? Então a gente começa a tratar o dado pessoal com um nível maior de segurança. Como, por exemplo, no currículo web, a pessoa ter lá um termo de aceite que ela está fornecendo os seus dados pessoais, né, que a empresa vai usar aqueles dados com algum... Porque eu acho que tem duas coisas, assim, a gente talvez não tenha dado com maior detalhe, e o Garrido pode explicar um pouco mais sobre isso, dentro da LGPD, que é o seguinte, que é obrigatório ter o consentimento dos dados, identificar esses dados, dizer para que propósito eles serão coletados e como serão tratados. É isso, né, Garrido? Exatamente isso. Né? Então, nesse sentido, é um documento um pouco mais elaborado. Em alguns casos, a gente já discutiu, né, em alguns momentos também pode acontecer de eventualmente você ter um termo de aceite que faça referência a algum conteúdo maior que esteja disponível e que a pessoa dê, né, a sua ciência de que conhece esse conteúdo. Né? E nesse sentido, é importante deixar claro que nós podemos sim ter um modelo, de certa forma, padronizado para aquilo, mas devemos levar em consideração, por exemplo, as diferenças de setores, as diferenças de funcionários que optaram por alguns benefícios, de outros que não optaram, mas sem dúvida alguma é possível ter um esqueleto geral que vá se aproveitar para todos os colaboradores. Muito bem, próxima questão. Que área da empresa naturalmente está à frente deste processo? Eu diria assim, nesse momento inicial não parece haver uma espécie de determinação, porque ainda é uma coisa muito nova. Agora, é natural se pensar na área de TI, né? No jurídico, e eu diria que mesmo que não esteja à frente do processo, uma das áreas mais impactadas seguramente é a área de recursos humanos. Tá? Mas por que se fala em TI? Porque como maior parte, se não todas, dependendo da empresa, os dados, eles passam pelos recursos de TI que a empresa tem, e passa pela mão da TI gerenciar a infraestrutura toda que vai fazer o trânsito e a proteção desses dados, então é natural você pensar na TI. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é pouco provável que a TI dê a volta sozinha. Sim, ela pode encabeçar o processo, tá? Mas isso envolve todo o conjunto de uma organização.
Essa pergunta é boa também. Ó. O que fazer com os dados do colaborador demitido que estão dentro do sistema? Vamos lá. Temos alguns dados que são obrigatórios guardarmos por lei, até mesmo de eventuais reclamatórias trabalhistas. E esses dados eles podem ser mantidos pela LGPD, mas todos aqueles dados que não são necessários, eles devem ser eliminados quando o funcionário é demitido. Certo. Então, eu acho que é importante. Essa aqui é uma questão das mais cabeludas e que vai aparecer várias vezes. Sim. E que vai depender bastante também. Né? Existe obrigatoriedade legal, então a gente não pode pura e simplesmente descartar dados, né, que fazem parte das obrigações de uma empresa. Tá? Então a gente não pode fazer isso. Mas os demais dados, a pessoa tem direito de solicitar exclusão. Qual empresa ou órgão nos orientará quanto à normatização da lei, procedimentos ou um acompanhamento quanto à implantação? Certo. Bom, quanto a empresa que pode orientar quanto à implantação na parte jurídica, posso dizer a mim. Agora, a autoridade nacional ela vai ter esse papel normativo de expedir comunicados informando como é a melhor resolução, como é a melhor aplicação da lei, isso vai existir, mas certamente já existem e vão existir ainda mais empresas que vão auxiliar a empresa como a se adequar tanto juridicamente quanto tecnologicamente, fazendo adequamento tecnológico. Isso é algo que já existe no mercado e vai existir ainda mais. Não é agradável a gente dizer isso, tá? Não é agradável, né? Mas em larga medida, como acontece em outras questões, né, a gente não vai poder contar muito com o apoio de instituições governamentais. Não, isso, o apoio vai vir através da punição para saber que errou. Basicamente isso. Muito bem, outra pergunta muito interessante. Boa tarde. No meu caso, escritório de contabilidade, qual será a nossa responsabilidade em relação aos dados pessoais dos colaboradores dos nossos clientes? O escritório de contabilidade ele vai ser o legítimo operador dos dados pessoais e ele vai ter responsabilidade quando o cliente de vocês mandar fazer algo com dado e vocês fizerem de forma diferente, ou quando vocês simplesmente descumprirem a LGPD, como, por exemplo, tiverem uma falha de segurança. É esperado, vamos dizer assim, nós estamos falando aqui de um serviço terceirizado, tá? É esperado que o uso que vocês farão desses dados esteja contemplado dentro dos termos, né, de aceite que, eventualmente, os colaboradores das empresas com as quais vocês vão trabalhar, né, eles terão. Então, é importante isso, né? Uma das seguranças é essa, né? É garantir que a empresa, que é a empresa cliente, esteja fazendo processos adequados. Porque existe a ideia de corresponsabilidade aqui, né? Exatamente. É óbvio que é sempre muito difícil fiscalizar o cliente, principalmente pela questão comercial e até pela questão operacional, mas sim é necessário que seja de uma forma sutil. Exatamente. Não esqueçam aqui que, ó, como isso vai ser depois, vai funcionar, não temos como dizer. Mas do ponto de vista legal, ele é corresponsável. Exatamente. Olá, preciso de autorização de uso de dados para cumprir as obrigações legais, exemplo, CFIP, RAIS, social, etc. Não, foi aquilo que a gente já respondeu, né? Agora há pouco. Não é necessário, desde que haja comunicado aos colaboradores de que vai haver esse uso. Uma questão importante sobre isso. Eu tenho que fazer uma comunicação constante, individual ou organizacional sobre isso, porque considerando que as empresas têm um fluxo, né? Com certeza. Eu sugiro que essa comunicação seja individual, porque se for uma comunicação coletiva, digamos, um comunicado no mural da empresa, nós não temos como comprovar que aquele colaborador teve acesso àquela comunicação. Então, sendo assim, eu precisaria documentar isso, tendo a documentação, seria como se fosse uma peça que substitui um aceite. Exatamente, mas, por exemplo, um envio de e-mail... um envio de e-mail pode fazer seja bem-vindo, está aqui o nosso comunicado sobre como tratamos os dados pessoais. Tendo o log dessa leitura desse e-mail, dessa abertura já é suficiente. Boa tarde. Os órgãos públicos, pela lei de transparência, tornam públicos nominalmente os salários dos colaboradores. Neste caso, a lei de transparência sobrepõe a LGPD? Sim, sim. Porque a LGPD ela traz como uma das exceções a divulgação de informações para cumprimento de leis ou de, enfim, políticas públicas e etc. Muito bem, então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso webinar, né? Agradecemos a todos esses que nos acompanharam e vieram até o final dele conosco, né?
Todas as perguntas que não foram respondidas ao longo, né, deste nosso programa aqui, a gente vai responder por e-mail, então fiquem tranquilos, certo? Fiquem tranquilos que eu respondo sem mandar o boleto em anexo. Sim, ele é advogado, mas não vai cobrar para responder essas questões, então fiquem tranquilos, tá? Então aqui nós temos alguns contatos, né, para vocês que quiserem maiores informações sobre isso, né, sobre o tema, sobre as nossas empresas, né, Metadados, Garrido, Tosi, Daleno Nogari, GTD, né? GTD, para ser tá. mais breve. A gente agradece muito a participação de vocês, né? E convidamos para novas experiências que vocês quiserem ter no futuro com os nossos webinars. Nós vamos disponibilizar, quem quiser mais informações aqui mesmo no chat. O vídeo também vai ser enviado por e-mail, acabei de ser informado agora, tá? Mas aqui mesmo pelo chat a gente vai dar o link para vocês poderem baixar o e-book que tem todas essas informações e muito mais, tá bom, pessoal? Muito obrigado Garrido, obrigado equipe aqui na retaguarda, né, fazendo tudo funcionar, tá, pessoal? Um abraço para o pessoal do Instagram. Grande abraço a todos, muito obrigado.